O racismo faz mal à saúde. Segundo o levantamento realizado pelo Ministério da Saúde em parceria com a Universidade de Brasília, a cada 10 jovens que tiram suas próprias vidas, 6 são negros. Os dados são do início de 2019. Fatores históricos, econômicos, culturais que provocam desigualdades entre brancos e negros nos mais variados campos sociais deram respaldo à criação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Mas nem sempre os atendimentos psicológicos e psiquiátricos levam em conta essas diferenças, no que dizem respeito a diagnósticos de depressão, ansiedade, dependência química, além da maior ocorrência de pacientes negros em instituições psiquiátricas. A última edição do Relatório Nacional de Inspeção em Hospitais Psiquiátricos, divulgada no final do ano passado, alega que nem todos os relatórios estaduais apresentaram discussões sobre a população negra nos 40 estabelecimentos vistoriados, principalmente por conta da falta de informações, mas os poucos que assim fizeram convergiram para o apresentado no raro censo psiquiátrico, realizado em 2008, a predominância da população negra em relação à branca e à indígena, nos hospitais psiquiátricos brasileiros. Segundo a equipe técnica do estudo, a ausência de registros qualificados aponta para a invisibilidade dessa população, o que impacta diretamente na qualidade da assistência prestada, além de mascarar situações de racismo identificadas durante as vistorias e aumentar o risco de violência contra essa população. Para a produção dos 2 podcasts de hoje, que contaram com a participação da socióloga, professora e ativista Luciana Brauna, além do produtor audiovisual e também ativista Júlio Hazek, que assina a direção da nossa série, contamos com informações de textos publicados nos sites geledes.org e Alma Preta. Um deles de autoria da psicóloga e professora universitária Jeane Tavares. De acordo com ela, entre as categorias profissionais englobadas pela saúde mental, a psicologia conta com a Resolução 18 de 2002 e referências técnicas de 2017 que orientam o profissional sobre como proceder em questões étnico-raciais. Em São José dos Campos, por exemplo, há atendimento segmentado por meio dos CAPs, AD, infantil, adulto, mas a questão racial e de gênero não tem notificação específica, salvo quando envolve violência. A socióloga Luciana Brauna comenta sobre o que a sociedade enxerga e espera da pessoa negra e o que essa leitura impacta na visão que essa pessoa tem de si mesma por conta da cor de sua pele. A questão do ser duro sempre foi cobrado da gente, né? De ser uma pessoa dura, uma pessoa forte, uma pessoa endurecida pela realidade. Então o sentimento, inclusive a questão os sentimentos ligados, como por exemplo a tristeza, a frustração, isso também nos é constantemente negado. E isso também traz reflexo, isso também tem consequências, né? Consequências para o nosso físico, como também para o emocional, e muitas vezes o Sistema Único de Saúde não reflete essa realidade, né? Então, é necessário que a gente compreenda a questão da nossa doença e da nossa saúde, não descolado dessa realidade e nem descolado dessa história. A gente só vai conseguir compreender os horizontes de como que a gente vai conseguir tratar a questão emocional da população negra a partir do momento que a gente fazer o resgate de como que a nossa vida ela vai se construir, tanto do ponto de vista objetivo como também subjetivo e subjetivado, né? A gente é colocado constantemente em situações onde a gente testa o nosso, né, onde o nosso emocional ele vai sendo
testado e a gente vai se endurecendo sem que a gente de fato faça a cura das nossas feridas, das nossas máculas, e muitas vezes essas feridas elas vão sendo transmitidas de geração em geração na forma de falta e de ausência de afetos, na forma de carências. Então tudo isso, né, esse processo coletivo vai propiciar que a gente garanta tanto a nossa autocura, como também que a gente consiga, ainda que de forma indireta, garantir a cura dos nossos antepassados, dos nossos, né, de quem veio antes da gente, e também garantir que as nossas gerações futuras elas já venham de uma forma muito mais tranquila e bem resolvida de si mesmo, assim, né? Então acho que é fundamental que isso aconteça coletivamente. Não pode ser simplesmente dentro de um consultório com um profissional que construiu a sua ciência tendo como referência de norma o branco. Então, que vai conseguir compreender a maneira como a nossa mente vai operacionalizar, esperando que a nossa mente operacionalize do ponto de vista do branco, né? É necessário cada vez mais que a gente compreenda-se coletivamente, refletindo as nossas idiosincrasias, a nossa realidade, a nossa história, para que de fato a gente consiga chegar nesse patamar de autocura, né? Luciana também aborda a mudança em relação aos padrões estéticos, com maior presença e valorização de elementos afro, desenvolvimento de produtos específicos para a comunidade negra e a amplificação de vozes do movimento, graças à internet. Então, é muito importante esse movimento, eu vejo com muito bons olhos, é muito importante que a gente tenha essa tendência de negros e negras se colocando, né, falando por si só. E isso é uma forma de se promover a descolonização do nosso corpo e também do nosso pensamento, porque o nosso corpo também ele é colonizado, né? Eu usei cabelo alisado, chapinha até 2009, né? E aí é muito legal, é muito bacana, porque hoje eu vou pra escola, eu vou pra sala de aula e vejo as meninas com black. E se eu fosse de black na escola, na minha época, é bem provável que... bem provável não, eu seria ridicularizada. Da mesma maneira que eu cresci ouvindo o meu cabelo sendo ridicularizado, o tom da minha pele sendo ridicularizado, sendo visto como sinônimo do ridículo. Então é fundamental esse movimento em que a estética negra ela vem sendo reinventada e vem sendo revalorizada nas mídias, né? Em todas as mídias, mas é importante que a gente reflita que tudo isso só vai se dar a partir de um processo de descolonização efetiva quando a gente não ter nenhum tipo de visão inocente de qual é a intencionalidade de determinados setores da sociedade em promover isso, né? Que muitas vezes aquela mesma empresa que na década de 80 fazia uma propaganda extremamente racista, ela hoje está fazendo uma propaganda valorizando o cabelo da mulher negra, visando não repensar suas práticas, mas visando esse nicho de mercado, visando black money, né? Então, o movimento negro ele tem que estar muito atento, para que a gente não perca isso de vista, né? De que toda análise ela não pode ser rasa. A gente tem que realmente pensar qual que é o tipo de sociedade que nós temos e se a superação do racismo ela vai ser possível nesse modelo de sociedade, porque esse modelo de sociedade que a gente vive ela vai se construir a partir da reprodução do racismo, né? Então esse debate ele tem que ser sempre feito. Até que ponto que essa visibilidade, essa representatividade, ela de fato tem valorizado os nossos irmãos que estão na periferia, sofrendo de fato com o racismo. A valorização da nossa autoestima, ela é de um processo anterior, ela tem a ver com esse processo de descolonizar o nosso corpo, o nosso pensamento, as nossas ideias e o resgate da nossa ancestralidade. A socióloga e ativista fala ainda da importância de se fomentar espaços afrocentrados, na tentativa de se reconstruir a identidade cultural negra. Quando eu proponho esses espaços afrocentrados,
eu estou justamente propondo que a gente resista a um processo que nos foi negado, né? Ninguém, por exemplo, vai debater as comunidades que ainda mantêm fortes alianças tradicionais, como, por exemplo, as comunidades tradicionais alemãs no Rio Grande do Sul, nem as comunidades tradicionais italianas aqui em Quiririm, aqui do lado. Ninguém vai questionar esses espaços de valorização de um aspecto da cultura deles. Agora, toda vez que a gente propõe um aspecto de um espaço de valorização da nossa cultura, nós somos acusados de racismo reverso, uma coisa que nem existe. Então, o que eu estou propondo é que a gente garanta esses espaços para que a gente perceba que a saída para o racismo, a saída para o preconceito racial, a saída para essa situação de perpetuação da necropolítica, da pobreza, da desigualdade racial, de como que isso se expressa na nossa realidade objetiva e também subjetiva, porque também influencia diretamente aqui, na maneira como a gente se enxerga, na maneira como a gente se relaciona, dos afetos que nos são negados, tudo isso só vai ser possível de ser superado, né, a partir de uma saída coletiva. Então, quando eu falo da gente criar esses espaços afrocentrados, afro-organizados, não quer dizer que a gente está criando um espaço onde branco não seja permitido. Não é isso. O que a gente está propondo é a criação de espaços antirracistas, né? Um espaço onde, de fato, a gente consiga garantir a valorização do nosso sujeito, da nossa identidade, a partir do reconhecimento naquele que vive as mesmas trajetórias e que tem as mesmas experiências e as mesmas dificuldades, para que eu perceba que o meu sucesso e o meu fracasso não necessariamente é fruto de algo que é meu enquanto indivíduo, mas sim como parte de um todo, de uma estrutura social que se reproduz historicamente e que, para a gente superar essa estrutura racista, é necessário que a gente se organize, que a gente se fortaleça. Quando entrevistamos a Luciana Brauna para o Webdoc Selvagens, foram divulgadas duas importantes conquistas para a comunidade negra. A de que, pela primeira vez na história, o número de estudantes autodeclarados negros superou o de brancos nas universidades públicas, 50,3% contra 48,2% dos mais de 2.190.000 brasileiros matriculados na rede pública, segundo o IBGE, e que 12 dos 29 formandos da primeira turma do curso de Medicina da Universidade Federal do Recôncavo Baiano também se declararam negros. Os números resultam do aumento da oferta de vagas em novas universidades federais, como a do Recôncavo, inaugurada em 2006, da política de cotas raciais e sociais e mudanças no acesso às vagas nas universidades públicas por critérios de raça e renda entre os anos de 2012 e 2016. Quando você tem a introdução dessas políticas de ações afirmativas, que você vai ter o recrudescimento, ou seja, o aumento de negros e negras em espaços de poder, ou seja, contestando o não lugar, é aí que a coisa fica conflituosa, né? Porque você está mexendo na estrutura da sociedade, você está mexendo naquilo que há pelo menos quatro séculos é assim. Né? Então é muito importante essas políticas de ações afirmativas, porque, querendo ou não, faz com que a gente consiga garantir uma sociedade que vai finalmente começar a refletir os seus problemas, que vai refletir o racismo, que vai descortinar esse mito da democracia racial, uma sociedade que vai refletir que nesse país pobreza tem cor, que nesse país a bala que atinge o humano na periferia, ela tem um endereço, né? A bala perdida, ela não é perdida, ela tem endereço, ela tem cor, ela tem lugar na sociedade para atuar, para operacionalizar. Então, essas políticas públicas, elas vão servir justamente para que a sociedade ela comece a movimentar uma estrutura que vai se consolidar a partir do mito da democracia racial. Essas políticas públicas, elas não são o ideal, elas estão longe
de terem sido suficiente para a gente resolver e sanar essa questão, mas elas vão dar um start, né? Elas vão ser necessárias para que a gente consiga refletir quais são os espaços que a gente está, quais a gente não está e quais a gente deveria alcançar. É isso. As entrevistas que fizemos para o Projeto Selvagens ficaram tão ricas em termos de depoimentos, conceitos e análises que, para melhor aproveitar esse conteúdo, a gente decidiu criar esse bônus, o conjunto Podcasts Vozes. O objetivo é enxergar a saúde mental em meio a outros aspectos da vida das pessoas, para uma visão mais integral desse tema. E você, está gostando? Conte pra gente. Fique à vontade também para compartilhar nas suas redes sociais. A gente agradece!